Eu nem sei se a iluminação tá boa, mas o que importa é que esse é o nosso terceiro vlog da minha viagem aqui pra Da Nang, no Vietnã, pra participar do Summer Jam Dance Camp, que é um evento de dança que acontece aqui todo ano. E se você tá chegando agora, pode voltar aos vlogs anteriores, porque tem desde a preparação de mala, a falar, comentar sobre o evento. Eu espero que esteja dando pra ouvir, tá? Porque o exaustor aqui do quarto tá um pouquinho alto, eu acho, e a janela tá aberta. Mas enfim, então a gente já teve um vlog só de preparação, um vlog do primeiro fim de semana, que eu ainda não terminei, é verdade, mas eu tô começando agora o terceiro vlog, porque hoje é quarta-feira, não lembro o número do dia, mas as aulas elas começaram na segunda-feira, então já passaram 2 dias de aula. Hoje eu fiz a minha 8ª aula, que eu fiz... 8ª não foi a 8ª aula, eu fiz 3 aulas no primeiro dia, fiz 4 no segundo, então 7, 8. 8 aulas, então, em 3 dias. São aulas de 1h30, às vezes mais, né? Tem professor que atrasa, como sempre. Eu achei que isso não ia acontecer, mas tá acontecendo. Enfim, fiquei surpresa com esse fato. Mas hoje, quarta-feira, eu só consegui fazer uma aula. Hoje eu acordei um pouco malzinha. De dor de cabeça. Tá meio que no meu período menstrual, mas eu não vou fazer pausa do anticoncepcional, eu vou tomar direto. Só que ainda assim eu fico com alguns sintomas de TPM e eu tenho dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Eu acordei, tomei remédio, mas ainda assim eu não consegui ficar tão boa. De 2 aulas que eu queria fazer hoje, eu só consegui fazer uma, que pra mim já foi lucro até, porque eu tava assim, eu tô meio hoje. E aí eu vim pro hotel depois da aula, eu comi uma barra de cereal, e aí eu lavei o cabelo, tomei um bom banho, porque desde quando eu fiz a trança pra vir pra cá, eu não lavei o cabelo, então já tinha feito mais de uma semana. Então foi bom tirar esse tempo hoje pro corpo ter o tempo dele, né, gente? Não tem o que fazer, só deixar o corpo viver o tempo dele. Então agora, como eu não almocei, eu tô indo almoçar. Ontem eu almocei no hotel, inclusive, porque eu voltei antes da última aula, né? Eu passei aqui no hotel, porque o hotel é bem perto do evento. Nessa ida e volta, eu almocei no hotel e foi muito bom, porque eu não tava com muita disposição pra ficar pedindo delivery, mas hoje, como eu não vou fazer mais aula e eu não vou voltar pro camp, eu tô querendo ir na cidade, né? Porque eu tô em Da Nang, tô no centro, mas eu não tô no centro. Eu tô no centro, mas eu tô ainda assim numa região residencial, que é tipo assim, do lado. Eu tô a menos de 4 minutos andando do lugar do evento, e eu prefiro assim, porque, por exemplo, ontem a aula acabou muito tarde. Eu acho que isso, inclusive, influenciou na dor de cabeça, porque eu precisei pedir delivery, e até o delivery chegar, até eu comer, até tomar banho, até dormir, deu mais ou menos 1h30 da manhã, daqui. E aí já tô barulhada com o horário mudando, né? E aí acontece isso. Então, como hoje eu não vou voltar, eu vou em um restaurante que eu marquei no Google Maps que eu queria conhecer. A minha ideia, na verdade, é ir no restaurante, aí dar uma volta na orla do rio. É orla que fala? Não sei. Pela beira do rio, tem uma ponte aqui de dragão. Gente, que é um dragão gigante, assim, que ele vai a ponte toda. E aos finais de semana, esse dragão cospe fogo. E água. Enfim, não é fogo de verdade, né? Tipo assim, é tudo controlado, mas ele cospe fogo e água. E eu não sei se eu vou conseguir ver nesse final de semana, mas eu quero dar uma passeada ali pela orla, porque parece bem bonito e tem bastante espaço pra pedestre. Então, o plano é comer no restaurante. Eu vou passear um pouquinho pela orla. Eu acho que o Mercado Han já fechou, que é o mercado tradicional daqui de Da Nang, que eu não vou conseguir ver hoje, mas tá tudo bem. Então é restaurante, orla, e depois eu quero tomar um café, porque aqui o café é gelado, mas tem uma coisa importante, assim, que o Vietnã é o 2º maior produtor de café do mundo, só tá atrás do Brasil. Então eu quero provar o café daqui, e provar o café daqui mesmo, né? Eu acho que eu não vou gostar muito, porque eu não sou muito fã de café gelado, mas a gente tenta, né? E aí eu já achei também 2 cafés que eu já passei por eles na treta na treta de retirar dinheiro físico. Vai estar no 2º vlog isso. Foi muito engraçado. Então, nessa treta eu passei por alguns cafés, e aí eu marquei alguns deles. E é isso. Aí depois eu vou mostrando aqui tudo pra vocês, e a gente vê como que vai ser o desenrolar desta noite, né? Porque eu vou almoçar, mas já tá escurecendo. E vambora.
tô saindo daqui, nem sei se tá dando pra ver as coisas que eu tô gravando agora com a câmera traseira, mas tô indo embora. Hoje foi o último dia de aula. Eu não falei muito como tava sendo o evento, mas assim, foi muito importante pra mim, muito transformador em muitos sentidos. Hoje foram só 3 aulas, acabaram por volta de 4 horas da tarde. E aí, hoje tem festa. Tinha festa ontem e anteontem, né? Mas eu não fui. Mas aí eu vou na festa hoje e na festa amanhã, porque a prioridade eram as aulas, né? E aí depois eu conto um pouco mais sobre como foi tudo, toda essa experiência pra mim. E aí, gente, como é que tá? Aqui já passou muito tempo, eu tô gravando esse vídeo com um pouco de atraso, né? Esse take do vlog, porque eu meio que travei um pouco, eu não sabia muito bem ainda o que falar sobre o evento. Eu confesso que eu ainda tô um pouquinho... Não sei, eu acho que eu vou encontrando as palavras conforme eu for falando. Mas, por coincidência, hoje é dia 4 de junho, então faz oficialmente 3 meses da minha ida, né, pro Vietnã. Eu saí daqui de casa no dia 4 de março. Né, eu peguei meu primeiro voo dia 4 de março, às 2 horas da tarde. É muito louco porque parece que faz muito tempo, mas também parece que foi ontem, sabe? Porque é muito complexo explicar isso pra vocês, porque pra mim foi uma experiência muito mais pessoal. Toda experiência é pessoal, mas... o sentido da viagem num todo, sabe? Eu estou num período em que eu tô tomando muitas decisões em relação ao meu trabalho, e é um momento que eu tô passando não por uma transição exatamente, porque eu tô seguindo ainda na mesma linha de pensamento, digamos assim, mas é um momento de transição no sentido de, olha, a gente vai realmente viver disso e a gente vai realmente construir uma carreira dentro dessa área artística. E se você, Majuzinha, sempre teve esse sonho, se você sempre quis ir para esses lugares, se você sempre quis entrar em contato com essas pessoas, você vai passar por uma experiência em que você vai sair do sonho e que você vai trazer isso para sua realidade. Então, isso foi o Summer para mim.
tá? Participar do Summer Jam Dance Camp em 2026. Foi um gostinho, foi, sabe, como é que é? Uma degustação do que eu quero viver nos próximos anos de uma forma mais intensiva e de uma forma mais recorrente na minha vida. Já faz muitos anos que eu tenho esse desejo de ter uma carreira internacional como dançarina, como professora, coreógrafa, enfim. Só que aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de falta de conexão. Não necessariamente falta de conexão, mas a gente não tem tanto recurso para poder viajar tanto. Geralmente a gente começa a viajar depois dos 24, 25, às vezes até mesmo depois dos 30. E aí, se você vai comparar com dançarinos de outros países, você vê que tem criança, você vê que tem pré-adolescente, você vê que tem adolescente, jovem adulto, que já tá fazendo muita viagem, que já tá estudando há muito tempo com essas pessoas e que tá conseguindo, que tem mais condição de elevar o nível de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais intensiva e que vai ver isso chegar também de uma forma mais rápida, mais intensiva, de uma forma mais dinâmica. Então, esse é um desejo que eu tenho alimentado, um sonho que eu tenho alimentado há anos. Só que o sonho, quando ele fica só na área da imaginação, ou ele perde força no sentido de você parar de desejar tanto aquilo, porque você meio que fica, a realidade vai batendo de que você não vai conseguir realizar isso tão fácil ou tão rápido quanto você imaginou, ou esse sonho ele vai se transformando em outros sonhos porque você vai sempre se transformando, né? A gente continua evoluindo e aí os sonhos também eles vão se modificando às vezes de acordo com a nossa nova versão. E aí, eu tava num impasse muito grande porque o sonho tava não diminuindo, mas eu tava ficando frustrada com o fato dele tá demorando tanto pra acontecer, mas ao mesmo tempo ele não mudava, porque era uma coisa que eu tinha muito fixa na minha cabeça e era um objetivo que eu tinha muito claro pra mim. Então, quando eu falei eu vou e quando eu reuni forças pra fazer acontecer, eu saí de um ponto de inércia que eu percebi que eu tava, mas eu não percebi que era tão forte quanto ele era, de verdade, sabe? Porque, gente, uma coisa é você... se eu fosse no Summer do ano que vem, aí eu entrava no site, aí eu via quanto que era o passaporte, né, pra você... Passaporte, no caso, o ingresso do evento. Eu via quanto que era o ingresso do evento, aí eu ia pra fazer conversão, eu falava, nossa, eu ia precisar de tanto dinheiro, né? Aí você deixa isso por um ano na sua cabeça e isso vai te consumindo aos poucos. E aí, quando eu realmente peguei o valor, eu fiz a conversão e eu passei o cartão, sabe? Quando eu realmente parei de me imaginar fazendo aquelas coisas e eu realmente fiz aquelas coisas, nem que seja reservar um hotel, nem que seja ver passagem. Gente, eu vejo passagem de avião todo mês, tá? Pra fazer viagem, pra fazer aula no evento de dança, sei lá onde. Eu sempre tô vendo passagem porque esse é um desejo que eu tenho. E é um desejo que eu alimento. Então, pra mim, foi a virada de chave de não só alimentar o desejo, mas também de alimentar as ações para que esses desejos se realizem. E o Summer era um evento que eu acompanhava já há muito tempo e pra mim era aquele misto de euforia quando saíam os vídeos das aulas e eu finalmente conseguia ver, sabe, as coreografias, conseguia ver os professores, mas ao mesmo tempo era aquele sentimento de tipo, quando que eu vou conseguir viver isso? E aí tem aquela segunda camada de será que eu tô pronta pra viver isso? E aí não só num ponto de vista técnico da minha dança, mas também do ponto de vista de eu nunca vivi sozinha por 12 dias. Num outro país. E aí você tem aquele medo, assim. E aí depois eu falei, vai ter que acontecer de uma forma ou de outra. E eu acho que pra mim o que eu mais tirei dessa viagem foi realmente sair dessa inércia que eu tava não me colocando, mas dessa inércia que eu fui me acostumando com ela ao longo dos anos, sabe? Principalmente quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ficar confortável, sabe? No nosso ambiente. E eu gosto de rotina, assim. Não só rotina de casa, mas eu gosto de participar de programa de treinamento aqui no Brasil. Então, semanalmente encontrar com os meus professores, treinar, desenvolver as coisas. E eu ia ficar 2 semanas fora disso. E isso pra mim já era uma coisa que me deixava muito mal da cabeça, assim. De tipo, nossa, eu vou ficar 2 semanas sem fazer aula com fulana. Nossa, eu não vou conseguir renovar pro próximo mês, porque eu sei que 2 semanas eu não vou ter. Então, tipo, eu não vou só ficar 2 semanas ausente. Eu vou ficar 2 semanas ausente e as outras 2 semanas eu não sei se vai valer a pena eu ir, porque a
galera vai estar continuando um processo e eu não gosto de chegar no meio de processo. Eu não gosto. Eu fico muito incomodada. Mas enfim, foram vários paradigmas, várias coisas que já estavam fixadas na minha cabeça e que eu tive ou que quebrar, ou que eu tive que olhar de uma outra perspectiva, ou que eu tive realmente que quebrar, assim, sabe, jogar de lado. E esse é um exercício que demanda muita energia, sabe? Esse é um exercício mental, emocional, espiritual que demanda muita energia. E no final, a vida lá foi muito fácil. Sabe? Tipo, eu entrei mais ou menos numa atmosfera de sobrevivência, no sentido de, tá bom, tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que organizar meus horários e eu tenho que estar aqui no camp todo dia, tá o horário. Tá bom, cheguei da aula, tomei banho, preciso comer. Onde eu vou comer? Quais são os restaurantes que eu salvei? Eu fui muito no automático em algumas áreas e outras eu tava realmente assim, matutando, porque era entrar numa aula e eu entro no camp e eu falo assim, cara, o tanto que eu visualizei esse ginásio, o tanto que eu visualizei esse ambiente por uma tela e agora eu tô vivendo aqui por algum tempo, sabe? Eu tô vivendo isso que eu tanto vi na tela e eu tô realmente vivendo isso. Sério, me bugou muitas vezes e muitas aulas eu não consegui fazer, sabe? No sentido de realmente me entregar porque eu tava vivendo esse conflito mental. E aí... tem essa questão de você ter esse sonho, você ter esse desejo, você ter essa projeção. E quando eu chego lá e eu olho como as coisas acontecem lá, sabe? Quando você realmente vive aquilo 100%, no sentido de estar presente, no sentido de sair do virtual, no sentido de realmente não só ver o vídeo do final da aula, mas você fazer a aula completa. Pra mim foi uma coisa que... ocupava muito a minha mente durante as aulas, porque se eu tenho esse desejo, né, se eu tenho esse sonho de trabalhar internacionalmente com dança, aquele foi não foi o primeiro momento, mas aquele foi o real momento em que eu tava vivendo mais próximo disso, né, o mais próximo de trabalhar internacionalmente com dança foi eu ter ido num camp internacional, e aí eu paro assim no meio, eu olho todo mundo assim e eu falo, meu, será que eu realmente quero isso pra minha vida? E aí eu começo a revisar tudo que eu quero pra minha vida. Então foi um momento de muita atividade aqui dentro, aqui. E por isso que depois, né, das aulas, depois de um tempo, eu não consegui gravar tanto, não consegui conversar tanto com vocês. Porque isso, inclusive, impactou um pouquinho na minha saúde. Eu tive algumas crises de enxaqueca durante o camp. Não segunda e não na terça, mas a partir de quarta, quinta e sexta foram dias bem complicados pra mim. No sábado eu tava completamente recuperada, só que no sábado também era o último dia, tinha 3 aulas e eu curti ao máximo as 3 aulas, mas eu já tava com o cansaço de todos os outros dias, né? Então, mesmo que eu tenha aproveitado muito bem o sábado, ainda não foi o meu melhor desempenho físico. E isso também é um paradoxo, assim, que eu tô tentando lidar. Tipo... o Summer foi uma das minhas maiores experiências com dança até agora, né? Pensando na minha trajetória até agora. Só que também foi, eu acho, mas eu posso estar também me subestimando muito, né? Eu posso estar sendo muita síndrome do impostor, muita baixa autoestima, mas pra mim foi uma das minhas, não vou dizer piores. Eu fui bem mediana, corporalmente falando, sabe, nas aulas. Mas a minha cabeça tava, tipo, tão... não vou dizer atormentada, mas ela tava pensando tanta coisa que já de eu conseguir fazer aula pensando em tudo isso, pra mim já foi uma vitória, sabe? É muito doido. Foi muito doido, assim, porque são questões que eu não consegui resolver ainda e são questões que... algumas eu resolvi, na verdade. Mas são questões que elas ainda me acompanham. Sabe? Só que agora eu tenho um peso diferente porque eu já vivi isso. E eu já experimentei um pouco disso. E eu sei que eu quero mais. Só que aí também tem um outro choque. Que é quando você volta. Porque quando eu saí do Brasil, eu era uma. Quando eu voltei pro Brasil, eu era outra já. E outra não de aparência, mas assim... é uma experiência, foi minha primeira viagem internacional, primeira viagem sozinha, fora do país. Fiquei mais de 10 dias fora. Eu passei por 4 aeroportos no total. Foram 6 voos, 3 pra ir, 3 pra voltar. Foi muito Grab que eu peguei lá, tipo, muito Uber. Então, foi uma experiência que me modificou muito. E aí, quando eu volto pra cá, e eu volto... é tipo assim, é como se fosse uma suspensão do tempo. Eu saí daqui, parece que o tempo parou. E eu fiquei 10, 12 dias fora. Quando eu volto, parece que eu
reinicio exatamente do mesmo ponto. Só que eu já sou outra pessoa, mas parece que o ambiente não é. O ambiente é o mesmo. E aí eu entro em choque com o que eu tava vivendo aqui. Porque aí eu olho assim, tá bom, eu mudei muito e agora não é que agora eu quero isso como se eu tivesse mudado, mas agora eu tenho essa perspectiva de vida, eu tenho essa perspectiva com relação ao meu trabalho e eu sei o que eu tenho que fazer pra que eu alcance os meus objetivos e eu quero voltar o mais rápido possível. Sabe? Tipo, eu quero viajar de novo o mais rápido possível. O que eu tenho que fazer? E aí, eu entro de novo em contato com espaços que eu frequentava e que eu não quero frequentar mais. Com pessoas que eu tinha muito mais contato, mas que eu não quero manter tanto contato. Ou com postura, mas é mais com postura do que com pessoa. Postura de algumas pessoas que eu não quero mais estar perto, sabe? Desse tipo de comportamento. Então, eu tive que me reconhecer no Vietnã, porque era eu, apenas eu, longe de tudo que eu conhecia, longe do meu ambiente, do ambiente do qual eu nasci e eu fui criada. E aí, quando eu volto, eu também tenho que me readaptar a esse ambiente que, aos olhos da nova Maju, é um ambiente novo. Então, isso pra mim tá sendo ainda um pouquinho complicado, mas também Nossa, tô misturando todos os assuntos. Eu espero que vocês estejam entendendo, por favor. Mas eu acho que também é esse fluxo de consciência que eu acho que eu não consigo parar e que eu tava tentando organizar pra vir falar com vocês, mas eu acho que eu nunca vou conseguir organizar 100%, né? Mas enfim. Mas também tem aquela coisa, agora indo pra um lado mais não necessariamente espiritual, mas das minhas crenças, de que a gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que subir o primeiro degrau da escada. E o difícil, principalmente pensando nessa metáfora da escada, é porque a gente tá subindo a escada e a gente tá olhando pro final da escada, a gente tá olhando lá pra cima. Às vezes, quando a gente dá o primeiro passo, às vezes é um túnel e a gente não sabe o que vai ter no final, porque a gente ainda não tá vendo a luz no final dele. Ou às vezes a gente tá vendo a luz, mas ainda tá meio turva, ainda não chega totalmente a luz, a gente não enxerga tudo com nitidez. A escada, amor, ela pode ser muito alta, mas a gente tem uma visão melhor dela, porque a gente tá vendo os próximos degraus. Então, ainda mais pensando nos meus professores, nas minhas referências, eu sei quais são os próximos degraus. Ou, na verdade, eu suponho quais sejam os próximos degraus, baseado no que eu vejo deles. E ir pro Summer, pra mim, foi dar um passo. Foi subir um primeiro degrau. E aí, como que eu continuo subindo esses degraus aqui no Brasil? Porque parece que a gente tem uma ilusão, né, de que o próximo degrau só vai ser alcançado numa próxima viagem. Mas, na verdade, não. Porque se a gente for comparar, é só vocês olharem os vlogs do ano passado. Se você comparar meu maio do ano passado com o meu maio desse ano, é completamente diferente. Maio do ano passado, eu tava começando a fazer palha italiana, ou março. Eu acho que foi março. Março do ano passado, eu tava começando a fazer palha italiana, porque eu não tava conseguindo nenhum trabalho com dança. E aí eu tava fazendo treino, eu tava fazendo aula, e aí no meio dos treinos e no meio das aulas, né, nos intervalos e antes de começar, depois que terminava, eu tava vendendo palha pra ver se conseguia complementar um pouquinho do pouquinho de renda que eu tinha pra conseguir sobreviver. E aí, em março desse ano, eu já vou viajar sabendo que tem data de apresentação do Gambu e apresentação em que eu sou remunerada porque eu trabalho como bailarina dentro da companhia. Então, é também uma forma de chamar, sabe? Tipo, de sinalizar pro universo que eu estou subindo esses degraus e que eu não estou esperando alguém me dar a mão pra subir o degrau. Eu não tô esperando alguém desenhar o espaço que o meu pé vai ocupar naquele degrau. Eu já vou lá pisar naquele degrau sozinha. Eu não vou esperar alguém falar, nossa, você vai pisar aqui desse jeito. Não, eu vou lá e piso. Se eu pisei um pouco errado, eu me ajusto, né? É sempre assim. Mas eu já vou fazer isso, sabe? Eu já vou dar o próximo passo. E o próximo passo, ele não necessariamente já é uma outra viagem internacional. Eu acho que é isso também que eu queria maturar na minha cabeça e que eu precisava desse tempo pra vir falar com vocês. Porque quando a gente começa a acompanhar a vida das pessoas na internet, a gente, sabe, vai criando, não limites, mas a gente vai criando... Como que é? Tipo... ano passado eu não tava trabalhando com dança. Aí no final do ano, né, no segundo semestre, na verdade, eu faço o show com a Isa e eu trabalho com a companhia. Bum, elevei um pouco. E aí, no começo do ano seguinte, no primeiro semestre,
eu viajo internacionalmente pela primeira vez e eu faço uma segunda temporada com a companhia, com mais apresentações. E aí, a gente tem a ilusão de que, como tem uma viagem internacional aqui, para subir de novo tem que ser outra viagem internacional. E não necessariamente. Ainda mais porque na internet hoje a gente tá rodeado de um monte de conteúdo de luxo, assim. Não só conteúdo de luxo, mas a gente só vê isso aqui, ó. A gente não vê que às vezes é isso, sabe? E aí volta, aí vai. Ou que os degraus estão bem pertinho um do outro e que a subida vai ser um pouco mais lenta. E aí eu tava tentando entender esse lugar dentro de mim, porque eu fui viajar com 2 escolas, né? Trabalhando em 2 escolas de dança, trabalhando na companhia e tendo outros trabalhos, inclusive, né? Mas esporádicos, trabalhos que surgem do nada, assim, com dança. Então, eu tava com uma carreira mais estabilizada do que no ano passado, quando eu fui viajar. E aí, a gente alimenta, né? Então, pra mim, o exercício também foi de não concluir, mas foi um exercício de contemplar e de admirar tudo que eu fiz para poder conseguir fazer a viagem, para poder conseguir chegar nesse patamar de fazer a viagem. Então, eu tô construindo uma carreira há um tempo, eu tô construindo meu espaço, ainda que seja de uma forma ainda lenta, ainda um espaço pequeno comparando com outras pessoas da cena, mas é um espaço que eu estou muito orgulhosa de estar conquistando, sabe? E pra mim é algo muito feliz, assim, é algo muito gratificante poder, por exemplo, olhar os meus destaques do Instagram ou ir baixando o meu feed e tendo muito orgulho e muito carinho de cada coisa que eu fiz, assim, de cada lugar que eu passei, de cada trabalho que eu fiz, de cada conexão que eu fiz, de cada das pessoas que eu conheci. Então, o Summer, pra mim, ele também vem como uma forma de completar, concretizar, sabe? Tipo, poder realmente respirar, assim, sabe aquele suspiro de alívio? De falar assim, cara, tá funcionando, tá fluindo, eu não tô perdida, eu não tô completamente perdida, eu não tô completamente sem rumo, eu não tô completamente sem técnica, eu não tô completamente sem corpo físico, né? Eu não tô completamente desfocada, eu tenho isso aqui, isso aqui, muito firme. Isso aqui, eu posso melhorar, posso afunilar, eu posso focar mais. Só que isso aqui que tá bom, sabe? Isso aqui que tá fixo, que tá não fixo, mas que tá concreto, eu posso me orgulhar disso, sabe? Porque eu acho que eu também caí um pouco na cilada da internet, de sempre olhar a grama do vizinho, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas quando eu tava lá, eu fiquei muito surpresa, porque eu fiquei um pouco doente, né, durante o evento, então eu não consegui ir no máximo da minha performance física e da minha performance em dança. Só que eu não necessariamente tava triste, não necessariamente tava decepcionada comigo mesma. Eu falei assim, cara, aconteceu, eu tive algumas crises de enxaqueca durante o evento, eu não consegui desenvolver a minha performance ao máximo do que eu sei que ela pode ir no momento. Eu sei que nessa aula o meu desempenho foi muito inferior porque a minha cabeça estava latejando, e é isso. Vai passar, eu vou voltar pro Brasil. Eu vou continuar vivendo a minha vida, vou continuar dançando. E esse dia, essa aula no evento não vai definir, não vai decretar eu sendo uma boa dançarina ou não. E eu fiquei muito surpresa comigo mesma, porque eu sou uma pessoa que chega a ser muito extremista nesses momentos, de ficar me julgando e de ficar, eu fico me batendo, assim, mentalmente, falando, de falar, nossa, eu fui horrível, sabe, eu já pensei coisas horríveis. Eu acho que a pessoa que mais pensou coisas horríveis sobre mim foi eu mesma. Então, me surpreendeu muito eu chegar lá e eu ter esse nível de maturidade, podemos dizer, de consciência, de falar assim, calma, se concentra, faz o que você conseguir, porque não é esse evento que vai ditar a sua vida como dançarina. Você vai voltar para o seu país, você vai continuar trabalhando no que você já trabalha, você vai continuar dando suas aulas, você vai continuar criando suas coreografias e você vai continuar vivendo sua vida. No ano que vem você volta, você se prepara melhor, você vai tentar, vai fazer o possível, né, do que tiver ao seu alcance para você não ficar doente. E aí, ano que vem você vai ter uma performance melhor, porque você já vai ter melhorado
como dançarina. Você vai ter mais 1 ano de evolução quando você voltar aqui. Então, isso foi uma coisa que eu fiz pra mim, né? Tipo, eu me dei esse conselho e eu fiquei muito surpresa porque eu tava sozinha me dando esse conselho. E aí, chegou no final do evento, no último dia, na última aula, eu fui sair pela porta, falei, muito obrigada, ano que vem tamo aqui de novo. E ano que vem vou estar lá de novo. Tá, já tô guardando dinheiro pra isso. O meu processo de preparação pro evento já tá muito melhor. Também porque eu já fui, né? Então já consigo entender algumas coisinhas. Mas eu quero muito poder expandir essa viagem no próximo ano, né? No ano que vem. Muitos dos dançarinos que eu conheci, muitos dos amigos, né? Dos colegas que eu fiz no evento, eles não voltaram direto pro país deles, pros países deles. Muitos deles foram pro Japão pra fazer um outro evento, pra participar de outro evento. Então eles emendaram uma viagem na outra. E alguns estavam no Vietnã no Summer, foram pro Japão fazer esse outro evento e depois ficaram na Coreia por 2, 3 meses. Um deles voltou acho que ontem ou anteontem. Então, tipo, ele ficou mais 3 meses na Coreia, dançando, encontrando com a galera. E isso é uma coisa que eu também quero fazer. É uma coisa que eu já queria ter feito esse ano, né? Se eu fosse seguir o meu calendário dos sonhos, eu não estaria aqui agora, eu estaria em outro país. Mas eu acho que também tudo tem que acontecer da forma como tem que acontecer. E eu acho que também os baby steps, eles são importantes. Então, muitos deles fizeram esse trajeto, mas aí depois eu fui ver no Instagram e eles já tinham viajado antes. Então, não era a primeira vez que eles estavam no Japão, não era a primeira vez que eles estavam na Coreia, não era a primeira vez que eles estavam no Summer. Alguns já estão nessa jornada há 2 ou 3 anos. Então, talvez a primeira viagem deles também tenha sido essa, de ir só no evento e voltar. Ou talvez eles já tivessem, desde a primeira vez, ido por muitos países, mas também é a jornada deles, né? Então, eu admiro muito eles e eu levei eles muito como exemplo. Eu fiquei acompanhando realmente no Instagram, eles indo pros lugares e fazendo as aulas, indo pra vários países. Eu falei assim, cara, eu também quero viver isso. Eu vou viver, não sei ainda quando exatamente, eu espero que em março do ano que vem. Mas, galera, é isso, um pouco de tudo, né, da viagem, principalmente sobre o evento, né, como que isso reverberou em mim e continua reverberando, porque é muito louco, sabe? Às vezes eu faço umas coisas no dia, às vezes é uma tomada de decisão que é mais rápida, é um impulso que eu sigo, e aí eu falo assim, meu, eu não faria isso ano passado, isso aqui é eu depois de ter ido pra viagem, sabe? Então tem muita coisa que eu ainda tô descobrindo que mudou em mim por conta da viagem pro Vietnã. Mas isso é um pouquinho agora do que eu posso falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque assim, né? A gente fala sobre coisas que são muito pessoais e que vão reverberando em até de forma espiritual, emocional. Às vezes é difícil colocar em palavras, mas eu fiz o meu melhor. Eu acho que isso foi uma boa amostra de como que a minha cabeça funcionou no Vietnã nesses assuntos, pra esses assuntos, e como que a minha cabeça funciona quando eu penso, né, sobre isso. Eu ainda não escrevi sobre isso, uma coisa que é muito importante fazer. Eu escrevi no Vietnã, acho que 1 ou 2 vezes, mas eu não escrevi no pós, então eu acho que depois de escrever eu vou conseguir lidar melhor com isso. Mas é porque assim, né, eu voltei no final de março, abril eu já tinha 3 apresentações do Gambu e maio eu já tive mais 4. Então assim, eu voltei e eu já entrei num período de trabalho muito intenso, porque o primeiro dos ensaios do Gambu eu perdi, que foi na quinta-feira que eu tava voltando. E aí eu já peguei as outras quintas-feiras direto pra poder ensaiar, pra poder apresentar. E aí tem que voltar também com exercício físico, volta da aula. Então foi eu fui engolida de volta pela rotina. E aí eu não tive muito tempo ainda pra maturar sobre isso. Embora eu tenha certeza que no meu inconsciente, assim, os Divertidamente estão trabalhando muito pra poder organizar todas as pastas que estão abertas na minha cabeça. Sobre o evento em si, né? Sobre o Summer Jam, eu gostei muito do evento. Eu tava um pouco insegura, na verdade, porque eu fui muito por conta da Latrice e do Sherin, que são irmãos que trabalham também com danças africanas lá na Ásia. Eles são australianos. Por conta da Kirsten, a Bada Lee deu aula, o Hall deu aula, então alguns dançarinos que eu conhecia, né, de Instagram, eles deram aula, mas eu ainda assim, digamos que eu fui tendo certeza de que eu ia gostar de 40% da grade, e isso ainda é um pouco arriscado, né, porque tinha 60% que eu não sabia o que ia acontecer. Mas o saldo foi bem positivo. Eu fiz uma aula do Shawn Liu que eu gostei muito, embora não seja
o estilo de dança que eu dance, né? Eu gostei muito. Eu fiz a aula do Lair Beniga, foi muito boa também, mas essa aula tava assim, com muita dor de cabeça, confesso. A aula da Bada também, assim, gente, a aula da Bada foi uma das piores em execução física, porque a minha cabeça latejava. Às vezes eu nem escutava ela falando direito, de tanto que a cabeça tava latejando. Mas a coreografia, muito boa. E ela, assim, né? Ela é uma rainha. Ela é a Bada. As minhas duas maiores surpresas foram a Pauline e o Sam. E infelizmente, né, depois que eu voltei pro Brasil, 2 dias depois, a gente teve a notícia de que o Sam faleceu. E eu fiquei muito, 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 muito triste. Eu fiquei uns 2 dias, assim, meio desconcertada, porque eu tava ouvindo muito as músicas, eu lembrava o tempo todo da aula dele, e eu me apaixonei pela aula dele, me apaixonei pela energia dele, e eu saí do Summer sabendo que eu queria muito participar de outro camp com o Sam e com a Pauline. Os dois são um casal. E aí, depois do evento, a gente teve a notícia de que ele faleceu. Então, isso é uma coisa que me deixou bem triste e que me deixa bem triste, obviamente, toda vez que eu lembro disso. Isso me deixou um pouquinho muito desolada depois que eu voltei e também me deu uma barulhada na cabeça. Então, eu precisei de alguns dias pra processar essa informação. E eu também conheci o trabalho do Yumeki. Gente, não vou saber agora onde que tá o acento. Mas, nossa, ele é um jazz and funk, um jazz funk, assim, que eu amei. Eu amei muito as aulas dele. Ele explicou super bem. E ele tem um jeitinho de dançar, tipo assim, que é dele, mas que a gente curtiu muito a aula e deu pra aproveitar muito a aula. A Marli Hightower também, assim, impecável. As aulas dela são maravilhosas. Eu já sabia que a aula ia ser muito boa, mas, gente, eu acho que a aula da Marli é obrigatória pra qualquer dançarino de hip hop, tá? A aula da Marli, ela é obrigatória. Se você tem a oportunidade de fazer a aula dela, faça. E aproveite ao máximo a aula da Marli, porque é incrível. Inclusive, ela vem pro Brasil agora, em julho, pro FH2. Eu vou pro FH2 competir. Não sei se eu vou conseguir fazer as aulas, mas eu espero conseguir, talvez, uma avulsa. Aí eu vou lá e faço uma aulinha dela, porque eu já tô com saudade. Eu, infelizmente, não consegui fazer a aula da Nain com o Hall e a aula da Nain com a Rissô. E eu fiquei muito chateada, tá? Porque eu acompanho a Nain e a Rissô e eu gosto muito do trabalho delas. E foi um dia que eu acordei com muita enxaqueca. Então, assim, foi impossível. Eu tive que ficar no hotel, tipo, na cama. Mas eu vou conseguir fazer a aula delas ainda. Eu vou ter que ir pra Coreia pra fazer, mas tá tudo bem, eu faço. Eu vou fazer isso. Eu fiz só a aula do Hall, que foi muito boa também. Nossa, foi muito boa aquela aula. A coreografia é muito boa. E pra fechar, né, com chave de ouro, as aulas da Latrice e do Sherin. Tanto a aula do Latrice quanto a aula do Sherin, quanto a aula collab que eles deram, foram impecáveis. Eles são impecáveis. Eu gosto muito da Latrice, ela já veio aqui no Brasil em 2023. Ela deu uma aula, que foi no dia 7 de setembro. 23? Foi 23? Não, foi 24, foi 2024. Ela veio no dia 7 de setembro da aula aqui no Brasil. E foi uma aula, e eu fui nessa aula, eu fiz essa aula, eu fiquei muito feliz. E eu tava muito animada pra ver ela de novo, pra fazer a aula dela de novo. E, gente, ela me reconheceu. Ela lembrou de mim. Eu tava na fila pra poder cumprimentar, né? Tirar foto com ela. E aí ela assim, hi from Brazil. E eu assim, Mona, tu lembrou? Faz 2 anos. 2 anos? 1 ano e meio. Tipo, que tinha acontecido a aula. E eu fiquei muito surpresa dela ter lembrado. Então, foi um momentinho de quentinho no coração. Foi no primeiro dia do camp. Esse momento realmente vai ficar marcado na minha cabeça por muitos e muitos e muitos anos. Porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Até mesmo em questão de visibilidade. Ou de, nossa, mostrar meu trabalho. Conseguir muitos seguidores e ter muitos vídeos. Eu não fui com esse intuito. Talvez eu vá um pouco mais no ano que vem com esse intuito. Mas esse ano eu queria realmente viver essa experiência pra também entender um pouco mais do que ia acontecer na minha cabeça. Eu acho que vocês perceberam que aconteceu muita coisa, mas eu queria ter essa experiência, eu queria poder viver isso de uma forma mais livre, assim, sabe? Sem precisar ficar o tempo todo postando, ficar o tempo todo atualizando, apesar de eu ter postado mais do que eu costumo postar no meu Instagram. E eu queria viver isso, sabe? Eu queria ter essa liberdade de eu vou num evento pra estudar.
então eu vou estudar. E aí, quando a gente vai no evento, a gente pode ter realmente vários objetivos. Ah, eu quero me mostrar, eu quero ir em todos, sabe, eu quero ser select em todas as aulas, eu quero estar na frente em todas as aulas, ou eu quero fazer todas as aulas de todos os estilos pra entender o que eu quero, porque eu ainda não sei o que eu quero. Ou eu quero ir pra analisar a aula de todos os professores, porque eu quero ser professor e eu quero aprender novas formas de dar aula, sabe? Novos exercícios, entender didáticas diferentes. Então, toda vez que um dançarino vai para evento de dança, eu acho que ele tem que ter bem definido na cabeça dele o que ele quer com aquele evento de dança. Senão, daqui a pouco, amor, começa a misturar tudo e aí, tipo, sabe? Fica meio confuso na cabeça. Eu fui pro evento com o intuito de estudar com pessoas que eu nunca tinha estudado e que eu nunca tive oportunidade por conta dessa barreira financeira, principalmente financeira, do Brasil com o mundo, mas também com o intuito de esse primeiro contato com a cena de dança internacional, entender quais seriam as minhas reações, quais seriam as minhas impressões, para que com base nisso eu pudesse reestruturar um pouco da minha atuação aqui no Brasil, da minha carreira, visando uma carreira internacional com dança. Então, esses meus objetivos, eles eram muito mais introspectivos. Percebe? E por isso que, pra mim, eu não senti tanta falta de nossa, não tive tanto vídeo, nossa, não tava tanto na frente, porque pra mim, dessa vez, isso não era o mais importante. Então, a gente vai ver, né, no futuro, quais serão os próximos objetivos e eu vou trazendo pra vocês essas conversas de pirar o cabeção. Mas, gente, eu acho que por enquanto é isso. Bom, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, surgiu algum questionamento na sua cabeça que eu acabei não respondendo, né? Porque eu fui entrando nesse fluxo de consciência pra poder falar um pouquinho sobre como foi o evento pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Pode ser desde dúvida de viagem até sobre as aulas, sobre, sabe? Pode perguntar à vontade. E é isso, gente, por enquanto. Daqui a pouco eu venho aqui mostrar coisas que eu comprei. Então, roupinhas, as roupas do evento são lindas. Comprei chaveiro, comprei lenço, comprei um monte de coisa, além de outras coisas que eu comprei no Vietnã, que eu vou deixar aqui registrado também. Não vou mostrar tudo, eu acho, porque acho que nem tem como. Tipo, comprei imã pra minha família, porque pediram aí, tipo, alguns imãs já foram, né? Obviamente. Mas eu comprei mochila, comprei roupa. Mochila não, comprei bolsa, comprei roupa, comprei chocolate. Eu guardei o papel dos chocolates. Eu guardei papel de bala pra mostrar pra vocês. Então, vão ter algumas coisinhas aqui ainda. E daqui a pouco eu volto pra mostrar tudo isso.
Gente, hoje é o dia seguinte ao take imenso que eu gravei falando como foi o evento, mas hoje é o dia de falar de coisas que eu trouxe do Vietnã pra cá, coisas que eu comprei no evento. Inclusive vocês já estão vendo uma coisa que eu comprei, que foi essa polo. Mas também falar como foi o pós-evento, né? O evento acabava no sábado e eu ainda fiquei domingo, segunda e terça-feira no Vietnã. Eu acabei ficando por Da Nang mesmo, eu não fui pra nenhuma outra cidade. Eu queria muito ter ido pra Hoi An pra ver a ponte, né? Fazer aquele passeio daquela ponte enorme que as mãos estão segurando. Era uma coisa que eu realmente queria fazer, mas eu não consegui e eu nem consegui turistar o tanto quanto eu queria, porque, gente, depois que o evento acabou, eu tive um episódio de intoxicação alimentar. Olha só como tudo fica pior, né? Tudo pode piorar. Teve um dos dias que eu acabei misturando muita comida, muita coisa. Eu fui passear e aí eu jantei em um lugar, depois eu andei bastante, aí eu fui comer em outro lugar e aí isso não deu muito certo pro meu corpo. Então, segunda e terça foram dias que basicamente eu não consegui fazer quase nada, mas eu consegui pelo menos ir no Mercado Han, que é um mercado muito famoso lá em Da Nang. Ele fica bem no centro da cidade. Ele é bem um mercadão, assim, tem muita coisa. Tem desde comida, café, tem muito peixe, tem muita coisa que a gente já costuma ver, por exemplo, em mercadão aqui no Brasil. Mas a parte de cima do Mercado Han é toda de roupa, sapato, bolsa, tinha mala, tinha o que mais? Tinha, gente, de tudo. Tinha um monte de calça, tipo, muito grande. Tinha corta-vento, tinha agasalho, tinha moletom. E foi uma coisa que me deixou bastante surpresa. Eu não esperava. Na verdade, eu já sabia que tinha muita coisa no Mercado Han, mas eu não imaginava que seria tanto assim. As barracas são imensas, os corredores são muito pequenos. Tem muita roupa. E lá, eles pechincham tudo. Tudo. Ele parece que eles querem te vender, tipo, até a alma deles. De tanta coisa que eles oferecem, eles começam a pechinchar e eles começam a baixar o preço quando vê que você não quer comprar. E aí, gente, eu fiquei assim, espantada, eu fiquei passada e eu acabei comprando algumas coisinhas no Mercado Han. Eu fiz 2 visitas ao Mercado Han. Uma foi, tipo assim, 6:30 da tarde e o mercado fecha 7 horas, então eu fiquei bem pouco lá. E o outro dia eu já fui mais focada pra comprar coisa pra minha família, então eu comprei café, comprei doce, comprei os ímãs que a minha prima pediu. A minha tia pediu pra eu comprar tênis pra ela, porque o tênis ia ficar muito barato, ia ficar tipo assim, menos de R$ 200. Um tênis muito bom, só que a minha mala já tava cheia e eu tava com medo de não conseguir fechar e ela quase não fechou. Mas vamos voltar um pouquinho? Ainda durante o evento, eu fiz as compras das roupas do evento. E todas as roupas do Summer, né, oficiais do evento, elas eram em parceria com a marca TNT. Que no caso, essa é a sacola, eu tenho umas 2 ou 3 dela. E esse é o logo da TNT. Então, em todas as roupas vocês vão ver esse logo e tudo mais. E aí, a primeira coisa que eu sempre quis comprar, desde quando eu vi as fotos, né, quando divulgaram as fotos dos produtos oficiais, era essa polo que eu tô usando agora. Gente, ela é muito linda. Eu gosto muito dela, ó. No caso, ela tá amarrada aqui, mas ela é uma polo normal, tá? Então, o tecido é muito gostoso. Eu não tô conseguindo ver nada do que eu tô mostrando pra vocês, né? Mas enfim. Ó, o tecido é muito bom. E ela é muito fofinha. Atrás tem um 26. E eu gosto muito dela. Ela tem esse zíper que é o único ponto negativo dela. O Gus, que é o meu amigo do Brasil, que eu conheci lá, ele comprou a outra cor, que era a marrom. Ele comprou a polo marrom, que eu também achei belíssima. E aí, teve um dia que ele tava fazendo aula e ele tava com a polo até o final. Ele tava com a polo aqui. Só que a polo tava aberta. Ela tava assim. E aí eu falei, amigo, sua polo tá aberta. Aí ele falou, amiga, não fecha mais. E aí eu falei, gente, que é isso? Só que aí, quando eu fui ver, não era só a dele que tava assim. Era de muita gente que o zíper já não fechava mais. Sabe? Você fechava e ele abria no meio. E aí eu falei assim, meu, será que isso vai acontecer com a minha polo também? E aconteceu. Então, ela
tem essa questão, né? Se eu fechar até o final, ela vai abrir. Na verdade, se eu fechar qualquer parte, ela vai abrir. Eu vou tentar arrumar mais pra frente com a costura, porque tá costurado aqui. Eu acho que eu vou desfazer a costura do zíper pra tentar fechar até o final, abrir até o final e aí tentar fechar até o final pra ver se fica. Aí a gente vai vendo, né? Mas eu não me incomodo muito com isso, porque não vai ficar abrindo assim, sabe? Então, tipo, ela vai ficar reta, vai ficar assim e não abre muito, sabe? Mas é uma coisa que eu fiquei um pouquinho incomodada no começo, agora já me acostumei, porque independente disso, eu gosto muito dessa polo. É minha primeira polo, na verdade, né? Primeiro modelo de blusa, camiseta que eu tenho assim. Então é um carinho todo especial, ó, o logo da TNT. Então eu fiz essa primeira compra. A segunda coisa que eu comprei foi a camiseta que tá no cabide. Ó, aqui é o maior tamanho que tem? É XXL. Fica perfeito. Porque se eu quero mais justa, eu dobro a manga, eu amarro aqui. Mas se eu quero muito larga, ela vai ficar muito larga. Então, temos essa camiseta. Atrás está o Summer Jam e a marca. Gente, ela é gigante. Ela é gigante. E a última peça, que é uma das minhas favoritas e é uma das xodós, assim, do meu guarda-roupa, que eu amo muito, é o moletom, que na verdade não é moletom, o tecido não é de moletom, é meio que malha, mas é o agasalho. Gente, olha isso! Nossa, pera, ó. Ele também é no maior tamanho, é o XXL. Eu, inclusive, qual era a peça? Eu acho que eu tinha comprado o agasalho e a polo. Aí depois eu fiquei com vontade de comprar a camiseta. E aí quando eu fui, essa era a última XXL que tinha. Então eu peguei a última do maior tamanho. E aí essa aqui eu já garanti nos primeiros dias mesmo. As mangas aqui, ó, tem a logo do Summer Jam Dance Camp. Do outro lado também tem. Aí aqui tem Summer Jam Dance Camp, o logo da marca. E atrás, grandão, Summer Jam Dance Camp. Oi! E aí, gente, esse agasalho sofreu um pequeno acidente quando eu cheguei aqui no Brasil. Logo na primeira semana, a minha gata, ela se enfiou nos telhados das casas de trás e ela não conseguia voltar pra casa. E aí eu tinha acabado de chegar em casa, eu tava muito aflita com isso, tava nervosa. E eu saí atrás da gata, eu desci a rua a pé pra ir pegar a gata, que uma outra vizinha minha conseguiu pegar. E aí a vizinha, quando foi me entregar a gata, falou: "Você quer levar ela na minha caixa? E aí depois você me devolve a caixa de transporte?" Eu falei: "Não, tudo bem, eu levo ela no colo mesmo, é rapidinho, eu moro muito perto." Gente, eu subi com a gata a rua com esse moletom e a gata agarrada em mim e chorando e miando e agarrada em mim. Então eu tive que fazer uma breve cirurgia reparadora, ó. Tem 2 pontos aqui que foram das garras da Hyla no agasalho. Eu nem pensei, gente. Não pergunta, porque eu nem me toquei que eu tava com o agasalho e ele podia rasgar. Eu nem me toquei. Foi assim, muito no automático, porque eu tava muito preocupada com ela. Então, foi isso. Tem esses pequenos remendos, mas eu costurei bem com uma linha que é mais ou menos dessa cor, então não fica tão discrepante. Eu acho que se fosse branco seria pior. E agora ela tem uma marca única e exclusiva minha, então dá pra saber qual que é a minha agora. Se um dia eu me encontrar com alguém e a gente trocar sem querer os agasalhos, o que talvez não aconteça. Mas enfim, ela também é bem grandona, dá pra ver que a manga dela começa aqui, ó. Então ela fica bem largona e ela é bem confortável. Ela, por não ser de moletom, ser mais uma malha, ela não esquenta muito. E isso é muito gostoso porque dá pra dançar, dá pra fazer uma aula inteira vestindo ela. E também dá pra levar ela, tipo, no verão, sabe? Ainda mais aqui em São Paulo, que, gente, trem e metrô, sério, trem e metrô, a gente leva um puta choque térmico no verão, então é muito bom andar com ela, porque dá pra sair de casa sem morrer de suor. E aí, a gente aqui, pelo menos eu, que tenho bronquite, que tenho rinite, sinusite, eu tenho que ficar tirando e colocando agasalho quando eu fico entrando e saindo de metrô, de trem, então é uma coisa um pouquinho chata. E aí eu gosto de ter um corta-vento ou de ter um agasalho sem forro pra poder usar a viagem toda e só tirar quando eu chegar no lugar. Então, ela me ajuda muito, 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 muito nisso. E uma coisa que eu acho legal dizer sobre a qualidade, porque tem muita qualidade, esse aqui, principalmente. O outro também tem, a camiseta também tem isso. Onde está bordado, porque é bordado, tá? Não é pintura,
tá? Não é adesivo, não é negocinho que gruda. É realmente bordado. Onde tá bordado, tem um tecido por dentro, no forro, que tá costurando, sabe? Tipo, que não deixa o bordado entrar em contato com a pele ou com alguma outra coisa pra desgastar mais rápido. Então, eles têm todos essa proteção. Eu tentando mostrar as coisas, ó. Entendeu? Então, tem outro tecido aqui dentro que tá por cima do desenho bordado pra proteger. Então, assim, gente, é maravilhoso. E aí, outra coisa que eu comprei também... Ui, tá quase acabando, peraí. Eu queria muito alguma coisinha. Lá tinha meia, mas eu achei meio feia. Tinha pack de adesivo, mas eu falei assim, cara, eu uso adesivo até, mas eu não acho que vai ser uma coisa, nossa, muito extraordinária. Mas tinha um chaveiro, e aí eu falei, é ele mesmo que eu vou levar. Então, eu comprei esse chaveiro aqui... Isso. Aqui tem tanto a logo da Radical Force quanto a logo do Summer Jam. E aqui é pra abrir garrafa. Então, é muito útil mesmo que eu não beba e eu não tome refrigerante de vidro, em garrafa de vidro. Se algum dia algum amigo meu precisar e eu tiver com isso aqui, eu vou poder ajudar de alguma forma. É bem resistente e a qualidade também, assim, é 10 de 10. É muito bom. Eu já ando com ele pra cima e pra baixo. Então, ele é, sem dúvidas, o que eu mais uso. Porque, às vezes, eu vou trocar de bolsa e eu troco também o chaveiro. E eu coloco ele e eu saio com ele pra onde eu for. E aí, lá pros últimos dias, eu vi o Aaron, que é um dançarino que foi também pro camp, que a gente ficou próximo. Eu vi o Aaron usando uma bermuda e ele usou um lenço do Summer Jam, um lenço que tava sendo vendido, né, junto com as outras coisas. Ele usou o lenço, tipo assim, em volta, como se fosse... Não é nem uma saia, mas, sabe, pra fazer um pouco de volume. E aí eu me apaixonei pelo lenço e eu falei, eu vou ter que levar o lenço. Então, por culpa do Aaron, eu acabei comprando o lenço do Summer Jam, que é esse aqui, ó. Ele coube no enquadramento. Gente, ele é lindo. Ele é um pouco transparente, mas a gente costuma usar, tipo assim, sabe, ó. Tá com jeans, tá com shorts, coloca ele assim na lateral pra fazer um pouco de volume e fazer uma composição no look. O Aaron tava usando e eu achei belíssimo. E aí eu falei, eu vou ter que levar. Vou ter que tá levando. Então, essas foram as minhas compras do evento. Primeiro, eu comprei a polo, o moletom e o chaveiro. Aí depois, outro dia, eu vi o Aaron usando o lenço e aí eu comprei o lenço. E aí no último dia, eu acho que foi no último dia, eu vi alguém no dia anterior usando a camiseta e eu falei, gente, eu vou ter que levar a camiseta. Eu vou ter que levar uma camiseta. E aí eu peguei essa, se bem que a preta também era linda. E aí, tipo... talvez ano que vem eu pegue a preta, tá? Mas aí no último dia eu peguei a camiseta. Então foi polo, moletom, chaveiro. Então foram 5 coisas que eu... 5 roupas, né? 5 coisinhas que eu comprei na loja do evento mesmo. E aí rolou todo o evento. Eu sabia que a minha prioridade de compra era as coisas do evento e o Mercado Huh, com algumas lembrancinhas pra minha família e pra mim também. Só que quando o evento acabou, eu fui em 2 festas. Na verdade, as festas começaram na quinta-feira. Teve festa quinta, teve festa sexta, teve festa no sábado e a última festa, que foi a festa na praia, foi no domingo. E eu lembro disso principalmente porque, como eu queria aproveitar o evento e eu já tava meio doente e eu sabia que se eu fosse na festa, no dia seguinte tivesse aula, eu não ia aguentar, eu não fui na quinta e não fui na sexta. Eu só fui na festa no sábado, porque eu sabia que domingo não tinha mais aula, porque as aulas acabaram no sábado. Então eu fui na festa de sábado à noite e depois eu fui na festa de domingo, que era a principal, né? Era a única que eu me sentia obrigada a participar, porque era a festa na praia, a festa mais icônica do evento todo. No sábado, que foi o primeiro dia de festa que eu fui, eu fiz as aulas, voltei pro hotel, tomei banho, aquelas coisas tudo. E aí eu fui almoçar em um dos restaurantes lá no centro, pra já ficar meio perto do local da festa. Só que eu tava de um lado do rio. A festa era do outro lado do rio. E aí eu aproveitei pra ir andando e atravessar a ponte do Dragão, que é aquela ponte que é bem cartão postal da cidade mesmo, de Da Nang. É um dragão gigante que acompanha toda a ponte. Eu achei muito linda a vista. E assim,
foi toda uma experiência, assim, parece que não é nada demais atravessar uma ponte andando e é uma ponte que tem um dragão gigante. Mas dado todo o contexto da viagem que vocês já sabem, pra mim foi tipo um momento muito contemplativo e foi até um momento que eu não pensei muito, mas eu tava contemplando muito aquilo que tava acontecendo, porque, cara, eu tava sozinha, tipo, eu tava sozinha andando em outro país e assim, eu poderia nunca mais ver aquela paisagem de novo, sabe? Eu me conectei de uma forma que eu tava muito, 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 muito plena. Eu tava muito tranquila, eu tava em paz, assim. E eu sabia pra onde eu tava indo, porque eu tinha visto no mapa. Então eu parei várias vezes, fiquei olhando, fiquei admirando, porque realmente era um momento muito especial pra mim. Era quase como que a coroação da minha independência, mas de uma forma muito plena, assim, sabe? Eu tava assim, sabe? Mas enfim, a primeira festa foi no sábado. E aí, assim, gente, fomos até 4h30, 5 horas da manhã. Eu ainda passei numa lojinha pra comprar chocolate, salgadinho, coisas pra mim. E aí, eu acho que nisso aí já começou, né, a alimentar aquela intoxicação alimentar que veio mais pra segunda-feira. E aí, no domingo, foi a segunda festa, que foi assim, excepcional. Os DJs estavam ótimos, tocou muito funk, tocou muito remix de K-pop com funk. E assim, também muito hip hop, eletrônico na medida certa, sabe? Fazendo muitos remix. A galera tava animada, é óbvio que não é uma festa como uma festa no Brasil. Sabe? Eu acho que assim, se fosse na praia, se fosse o ambiente, os sets, os DJs, mas se lá só tivesse brasileiro, eu acho que assim, eu não teria saído, eu não ia querer sair de lá nunca mais. Mas deu pra aproveitar, a festa foi tudo, foi bem legal. Eu fiquei próxima de uma galera que tava no camp, e nesse grupo também tinham algumas pessoas da América Latina, então tinham algumas meninas do México, tinha um menino da Argentina que, assim, teve uma hora que a gente foi no after, na outra festa, e aí, tipo, me chamaram pra improvisar e ele também improvisou e nós dois temos uma proximidade porque nós dois estudamos dancehall, então, assim, foi muito legal essa troca. A gente teve a festa na praia, que ela acabava um pouco cedo por conta do bar, que ficava na praia. E aí tinha um after, que ninguém sabia onde era e as pessoas foram, tipo assim, se contando, sabe? Espalhando. Ai, ninguém sabe onde é o after. Ai, só quem sabe onde é o after vai pro after. E aí todo mundo, né? A gente acabou espalhando pra todo mundo. E aí depois, no after, aí também ficamos até 5 horas da manhã. Uma coisa legal é que na festa na praia, quando ainda estávamos na praia, eu conheci 2 brasileiros que trabalhavam com tecnologia, trabalhavam de home office e eles viajavam o mundo e eu achei muito foda isso. A gente conversou um pouco na festa na praia, eu falei pra eles onde era o after, e aí depois eu encontrei eles de novo lá no after, e é muito legal encontrar pessoas do seu país, então eu fiquei muito feliz. No sábado, na festa de sábado, juntou eu, o Gus, o Quinho e a Jess, porque o Quinho e a Jess foram pro evento da Radical Force, então eles chegaram um pouco depois. Eu e o Gus, a gente tava desde o início do evento, desde a semana anterior. Então juntou, sábado naquela festa, os 4 brasileiros. E aí, gente, foi tudo, porque a gente sabe curtir, e aí a gente foi indo, a festa tinha vários andares, tinham acho que 3 andares, a gente foi nos 3, o segundo tava assim, o terceiro, a galera tava fazendo só cypher, e aí no primeiro andar, assim, com a galera que é mais do house, das funk styles, tava muito mais legal a vibe, e aí a gente ficou lá até dar umas 4, 5 horas da manhã. Só que na festa de domingo, eles não foram, só fui eu. Então, eu fiquei feliz de ter encontrado 2 brasileiros que não faziam nem ideia que era, sabe, que a festa era do evento. Tanto que eles estavam na festa de sábado e eles falaram assim, pô, a festa foi mó da hora. E eu falei, gente, é porque tinha um monte de dançarino na festa, é por isso que a festa tava boa. Mas enfim, eu consegui me divertir bastante. Eu desregulei totalmente o meu sono. Então, assim, o comecinho da viagem tem jet lag? Tem, mas no final também, amor, a gente chutou o balde. Depois que as aulas acabaram, eu chutei o balde. E eu tive as consequências disso na segunda e na terça-feira, mas não me arrependo de nada. Enfim, antes de eu ficar com intoxicação, eu passei pela primeira vez no Mercado Ram. E aí, eu tinha marcado no Google Maps algumas lojas de streetwear, lojas barra brechó. Eu queria passar
por alguns. Eu passei por algumas lojas, então agora eu sei onde tem algumas lojas legais pra explorar. Então eu já vou levar mais dinheiro no ano que vem pra conseguir comprar mais roupas. E aí tem uma dessas lojas que é a 220 Streetwear. Eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui embaixo. É uma loja muito legal. E eu não senti de levar nada de roupa. Mas eu tava olhando, né? Chaveiros, acessórios. É porque tem algumas coisas que dá pra você usar na calça, sabe? Pendurado. E dá também pra você usar como chaveiro. Então ele meio que funciona. Tem mais de uma função ali. E aí, gente, como vocês sabem, eu gosto de cobra, né? A pessoa tem uma tatuagem de cobra. Ela tem um piercing de cobra. E ela comprou um negocinho de cobra também. Eu me apaixonei por essa cobra quando eu vi. E eu falei, gente, eu vou ter que levar. Porque vai ser a única coisa que eu vou levar daqui. E eu vou levar esse negocinho de cobra. Então, ó. Tá aqui. Ai, gente, ela é tão linda. Eu amo, amo usar ela pendurada nas minhas calças jeans. Fica muito, 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 muito legal. Eu ainda não testei usar em bolsa, mas eu acho que não é pra colocar em bag, sabe? Eu acho que ela não é de bag. Eu acho que ela é pra colocar em bolsinha menorzinho quando vai na festinha, sabe? Só que eu ainda não tenho nenhuma bolsa assim. Mas quando eu tiver, eu vou testar com certeza. E aí, nessa loja, eu levei só esse chaveirozinho, não sei descrever, esse acessório. E aí a gente vai para as compras do Mercado Ram, que uma delas foi meio acidental. Eu tava me sentindo um pouco pressionada, porque era a primeira vez que eu tava no mercado e eu não entendia como que funcionavam as coisas. E a moça, ela me pegou assim, me puxou e falou assim: você quer? O tamanho ficou bom. Eu faço por tanto, eu faço por tanto, eu faço por tanto. E, gente, eu não consegui despistar. Eu paguei o negócio porque eu achei que era um preço até ok, mas eu vou ter que fazer uns ajustes nessa bermuda, tá? Que é essa aqui, ó. Ai, peraí, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Essa bermuda. É pra cá, né, amor? Aqui, ó. Ela é muito bonita. Eu gostei muito da estampa dela e tudo mais. Ela é cargo, então ela tem esse bolso aqui na lateral. Porém, gente, olha isso aqui. Tá vendo que tem uma costura aqui? Então, esse pedaço a mais de pano fica muito feio na minha perna. Ficou muito feio. Daqui até aqui ficou bom. Daqui pra baixo não ficou bom. Ficou muito, sabe, longo e não abria, tipo, não ficava mais largo. Ele só tinha mais pano, mas, tipo, esse pano não tipo, não... Vocês entenderam? Ficou muito estranho. Ficou muito estranho. E aí, o que eu vou fazer quando o clima esquentar um pouco mais? Eu vou cortar, vou levar na costureira pra deixar, tipo, só uns 2 ou 3 dedos. E aí, isso aqui eu vou tirar. Porque aí eu acho que eu consigo usar. Porque ficou legal. Só que pra ficar legal, eu tenho que tirar um pedaço disso aqui do comprimento. Então, essa bermuda, ela tá de stand-by no meu guarda-roupa até eu arrumar ela. E aí depois a gente vê. Se ela ficar boa, eu vou usar. Se não ficar boa, vai pra doação. Gente, foi hilário, tá? Foi hilário essa situação, assim, porque eu não sabia o que fazer, eu acabei comprando. Mas a outra coisa que eu comprei, eu acertei muito. Muito, 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 muito. Por quê? Eu tava há muito tempo querendo uma bag, mas não era só uma bagzinha. Eu queria uma cross bag, que é uma bag um pouco maior. Elas costumam ter um formato um pouco triangular ou em formato de gota, sabe? E elas são como se fosse mochila mesmo, é um pouco maior, então chega perto de uma mini mochila. E aí elas ficam nas costas, atravessada. E aí, gente, eu tava lá no Mercado Ram e achei essa aqui. Primeiro de tudo, Patagônia é uma marca. Se é original, eu não me importo. Não quero saber, tá? Porque eu gostei da bag. Eu amei a bag. Então, ela é assim, ó. Aqui bonitinha. Ela fica assim, atrás. Ela tem esse bolsinho aqui, que é mais pra coisa de cartão. Aqui, ó. Que é mais pra cartão, chave, coisa que você vai usar mais de uso imediato. E aí aqui ela tem 2 zíperes. O primeiro, ele marca aqui, ó, na frente. Ele é bem espaçoso. Eu não sei mostrar essas coisas no vídeo. Mas enfim, é bem espaçoso. E o segundo, que tá aqui no canto, ele tem uma divisória. Então, ó, tá aqui. Esse aqui, ó, é um pouquinho mais
firme. Sabe se você vai levar um livro, se você vai levar um caderno, vai levar um negocinho assim? Eu coloco tudo aqui. E aqui no outro lado ele é mais espaçoso. Ela cabe bastante coisa, parece que não, mas cabe muita coisa. E ela fica bem assim, ó. Bolotinha, sabe? Ela foi tipo menos de R$100. Menos de 80, eu acho que tava entre 60 e 80 reais. Porque eu fiz a conversão na hora, nem tive tanto tempo. Eu pechinchei ainda, tá? Eu abaixei um pouco o preço dela. E o cara falou, ok. E aí ele me vendeu. Então, essa foi realmente, junto com as roupas, uma das melhores aquisições que eu fiz. Junto com as roupas, menos a bermuda, né? Porque a bermuda ainda tá em processo de aceitação. Foi uma das melhores compras que eu fiz, porque era algo que eu realmente estava querendo muito. Eu procurava muito, mas eu não tava achando aqui no BR. E aí, lá, eu achei. Tanto que quando eu for lá de novo no ano que vem, eu vou procurar mais bolsas e mais bags e mais mochilas. Porque eu vi que é algo interessante de procurar por lá. E aí, galera, a minha prima, ela pediu imã de geladeira, porque ela queria ter um imã de geladeira do Vietnã. E aí eu comprei uma cartela de imã. Então eu deixei um com ela, um aqui em casa, né, na geladeira. Deixei um com a família do meu pai e ainda tem que dar um pro meu tio. E eu peguei também um pra deixar no meu mural. Tá? Ficou sobrando só duas pro meu tio escolher uma delas. Então, ele tem essas duas opções, que é o teleférico de lá e a ponte que eu falei que eu queria ter ido e eu não fui, ó. É essa ponte aqui. E o imã que tá no meu mural é o da Ponte do Dragão, gente. Não teve nem como. Eu olhei pra cima e eu falei, ele vai ter que ficar comigo. Porque como eu não consegui ir na ponte, teve toda essa questão da intoxicação alimentar, acabou que essa ponte com o dragão, ela se tornou basicamente o símbolo da minha viagem, sabe? Então, a minha primeira vez no Vietnã vai ser relembrada por esse imã. Toda vez que eu vejo ele, assim, eu lembro da sensação que eu tava sentindo quando eu tava andando pela ponte. E foi muito bom. Aí, gente, eu comprei café. Porque o Vietnã é o segundo maior produtor de café do mundo, só está atrás do Brasil. E aí, eu trouxe dois sacos de café, né? Que eu comprei lá no Mercado Ram. Assim, nossa, Maju, é muito barato? Eu não pesquisei muito, confesso pra vocês. Porque depois que eu comprei o café, eu passei no mercado pra comprar coisa pra voltar pra casa. Pra comer no aeroporto, porque eu tava com medo da comida do avião, né? E aí, eu passei pelo corredor de café e tinha alguns cafés mais baratos e outros cafés mais caros. E o café que eu comprei tinha ele mais barato, mais caro, então eu ainda não sei dizer exatamente. Mas o que eu comprei, e eu deixei ele em cima do pote aqui, porque eu peguei ele lá da cozinha, que ele já tá aberto. Eu peguei esse Arábica do Mr. Viet. Eu acho que é assim que se fala. Tem muitas versões desse café, de várias coresinhas, né? Que é para sinalizar que é um sabor diferente. Mas eu trouxe esse aqui. Aqui, ó, tem um negocinho, uns furinhos pra você sentir o cheiro. E aí eu senti o cheiro desse café e eu senti que era ele que eu tinha que levar. Porque não era nem muito forte, nem muito fraco, nem um sabor muito estranho, sabe? Nem um gosto, nem um cheiro muito estranho. Então eu achei que ia ser o melhor pra experimentar com a minha família. Gente, o cheiro é muito gostoso, tá? É muito gostoso. E ele também é muito gostoso. Eu gostei muito dele. Talvez na próxima viagem eu traga ele e mais outro diferente pra gente testar. A minha família gostou bastante. Tanto que quando meu primo vem aqui, é o dia que a gente faz o café do Vietnã. Tanto que só tem isso aqui, ó. E eu só tomei uma vez, tá? Mas enfim, foi pra minha família mesmo, então se eles gostaram, eu tô feliz. E aí também, isso aqui foi até engraçado, porque eu tava com intoxicação alimentar, eu tava comprando café, e aí eu vi essa balinha, essa embalagem de bala, e eu achei meio diferente, assim. E aí, a moça me perguntou se eu queria experimentar uma, só que eu tava meio que passando mal, né? Mas, de novo, eu não consegui recusar. Então, eu acabei provando uma balinha. Era muito gostosa, e aí eu aproveitei e comprei um pacote. E, gente, são muitos sabores, tá? E aí, a gente tinha de maracujá, tinha de laranja, a de morango é muito boa mesmo. Aí, tipo, tinha algumas que era, sei lá, meio que refrigerante, sabe, ó? Meio que a lata de refrigerante. E sim, eu guardei quase tudo pra poder fazer uma colagem com todas essas embalagens. A de uva também,
é muito boa. Aí também tem de melancia, a de melancia é boa também. E, gente, tinha uma de Coca-Cola. Olha isso! Eu confesso que a de Coca não era minha favorita, porque parecia que ela realmente produzia gás na boca, e eu não gosto de gás. Por isso que eu não tomo cerveja nem refrigerante. Mas era uma experiência diferente. E, gente, essas balas, elas são bolinhas brancas bem pequenininhas. E aí eu cheguei aqui e a minha família falou que parecia naftalina. Mas é isso, elas são bem refrescantes, assim, então eu fiquei feliz de pelo menos não ter sido uma compra em vão que eu fiz. Mas de comida, a melhor compra que eu fiz realmente foi chocolate. Eu queria trazer algum tipo de chocolate, porque eu tava, assim, o chocolate aqui do Brasil tá cada dia pior, né? E eu queria experimentar um chocolate de lá. É claro que se eu tivesse ido no mercado e pegado uma marca um pouco mais barata, talvez eu tivesse, tipo, tido também uma boa experiência e pagado menos. Só que do lado do Mercado Han tinha uma loja de chocolate. Eu vou fazer uma comparação aqui, tá? Porque parecia que era como se fosse uma Cacau Show, sabe? Uma Brasil Cacau, uma Copenhague. Então, era uma loja dessa marca de chocolate específica. E aí eu falei, meu, eu vou entrar, e tinha uma promoção que você comprava 5 e levava um de graça. Eu falei, vou comprar 5 pra dividir com a minha família, e um eu vou comendo na volta, caso eu sinta necessidade. Mas enfim, o nome da marca é Aluvia. Se eu pronunciei certo, aí é outra coisa. Mas esse é o nome da marca. E aí eu comprei esse, que é chocolate 40% cacau. Muito gostoso, tá? Muito gostoso. Aí eu comprei um dos meus favoritos, que assim, quando eu chegar, eu vou direto nessa loja comprar esse e o de limão, que é o de maracujá. Gente, sem palavras, tá? Pra esse chocolate. Aí eu comprei alguns que era realmente mais pra turista, né? Porque aí eles colocavam como se fosse chocolate que representava a cidade, sabe? Então, a gente tem o chocolate Hanoi, que no caso é chocolate preto com café arábica. E esse é gostoso também, apesar de que é muito forte. E aí, olhando os ingredientes, tipo, gente, tem muito pouco ingrediente, não tem quase nenhum conservante. Não tem essas palhaçadas, igual aqui no Brasil, de ficar enfiando ingrediente, gordura vegetal. Aqui não tem. Então, tipo assim, o chocolate é muito bom. Aí essa embalagem, por isso que eu guardei as embalagens, pra eu fazer um negocinho legal. Uma colagem da hora. Aí esse é o de Danone, a assinatura de Danone, que é chocolate ao leite de café. Esse eu gostei mais porque o outro era chocolate preto com arábica. Então, tipo assim, era muita coisa, era muito forte. Esse aqui era gosto de café, mas tava tipo um café mais mediano, assim. Não era tão forte. Aí tinha a assinatura de Hoi An, que é a cidade que tem a ponte. Aí esse aqui é chocolate preto 70%. E por fim, eu vou pronunciar errado o nome dessa cidade, que é Phu Quoc. A assinatura de Phu Quoc, que é o chocolate branco de limão. Gente, isso aqui deu vontade de guardar tudo pra mim, tá? De não comer, de não deixar nada pra minha família. Porque, assim, esse e o de maracujá são, assim, excepcionais. Eles são incríveis. Eu amo frutas cítricas, então, assim, já pegou num ponto muito sensível pra mim, porque eu amo cítrico. E aí é um chocolate que realmente é chocolate, que não tem gordura vegetal, que não tem massa de cacau, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, conservante, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. É só o chocolate, manteiga, açúcar e, no caso, né, dos que tem fruta, dos que tem alguma outra coisa, tem esse ingrediente a mais. Então, tipo assim, é um chocolate muito gostoso. Assim, toda a minha família amou, então eu vou ter que trazer muito chocolate de novo do Vietnã. E é isso, gente. De comprinha, as coisas que eu comprei. Eu fiz 2 viagens, né, pro Mercado Han. Na primeira, eu acho que eu levei a bermuda na primeira. Eu acho que eu levei a bermuda e a bolsa já. E aí, na segunda, eu já fui focada pra comprar outras coisas. Então, nem subi. Eu comprei o café, comprei a bala. E saindo do lado, eu comprei o chocolate. E aí, gente, depois dessa aventura no Mercado Han, eu acabei ficando bem mais próxima do hotel, assim. Eu só ia pro mercado, voltava, porque eu tava realmente mal. Assim, no primeiro dia que eu comprei um negocinho de cobra, que eu comprei a bermuda, a bag, eu ainda tava bem, assim.
então eu consegui passear bastante pelo centro. Andei pra caramba antes de pedir o Grab pra voltar pro hotel. Mas depois, no dia seguinte, eu já não tava bem, sabe? De madrugada eu já fiquei bem ruim. Então, eu fiquei chateada com isso, mas é algo que eu não consigo controlar. No caso, eu já sei mais ou menos o que me causou, eu sei qual foi o alimento que eu comi que me causou intoxicação, então eu vou evitar esse lugar na próxima vez que eu for, mas eu já tava meio ruinzinha, né? Já tava com um pouco de... já tava com enxaqueca, já tava com noite virada, então a minha saúde tava um pouquinho fragilizada. E aí chegou uma comida que não bateu muito bem, e eu realmente fiquei mais no hotel. Tanto que no dia que eu saí pra comprar as comidinhas, foi assim, horrível. Não é que foi horrível, mas foi muito desconfortável. É ruim você tá num lugar turistando e você tá com desconforto no seu corpo, sabe? Então eu realmente precisei me concentrar pra poder fazer as compras. E aí depois eu voltei pro hotel. E aí, gente, pra finalizar, a volta foi super tranquila. Eu já tava um pouco recuperada da intoxicação, então eu consegui ficar bem durante toda a volta. O que realmente me preocupava um pouco era a questão da conexão. Eu saí de Da Nang, né, umas 6 e pouco da manhã, e aí eu cheguei em Ho Chi Minh umas 9, 10 horas, e aí eu tinha menos de 2 horas e meia pra fazer minha conexão. E a conexão em Ho Chi Minh, ela é com ônibus, porque os terminais são muito longe um do outro. E aí a gente precisa pegar um ônibus pra ir pro outro terminal. Só que o ônibus, ele passa pelo centro da cidade. Então eu tava com medo de ter trânsito e eu não consegui pegar o meu voo. E pra piorar, eu trocava de companhia aérea. Então eu tinha que despachar minha mala de novo. Então de Da Nang pra Ho Chi Minh, eu peguei com a Vietnam Airlines. Só que aí em Ho Chi Minh, eu tinha que trocar pra Air France. Então eu tinha menos de 2 horas e meia de conexão. E eu ainda tinha que entrar naquela fila gigante pra despachar a minha mala, pra entrar, passar pela imigração, né, pra colocarem a saída, né, no meu passaporte. Então, assim, gente, eu cheguei no terminal, eu cheguei no meu portão de embarque, faltava acho que uns 10 minutos pra começar o embarque. E assim, como eu tava no último grupo, né, econômica, eu ainda teria mais ou menos uma meia hora, eu acho, caso alguma coisa desse errado. Mas felizmente tudo deu certo. Eu passei por esses voos todos. E aí, o que acontece? Eu cheguei em Paris 5 da tarde. O voo para São Paulo era só às 10 da manhã do dia seguinte. Então, eu fiquei numa parte do aeroporto de Paris, que é meio que uma sala de espera maior, sabe? Que tinha uns negocinhos de deitar, assim, um pouco mais espaçoso. E aí eu passei a noite lá. Assim, eu tava um pouco insegura porque eu tava sozinha, tava com a minha tava com 2 bolsas, né, de mão. Só que foi tranquilo. Eu vi a galera saindo, assim, indo pro banheiro, deixando as coisas. Eu assim, gente, eu vou levar só o celular e o passaporte. Eu vou levar só os meus documentos, eu vou deixar minha bolsa aqui. Porque se a bolsa for embora, eu recorro, né, ao aeroporto, mas pelo menos o passaporte tá comigo. Aí eu fui no banheiro, voltei, tava tudo lá, dormi bastante, consegui me alimentar. Eu, antes de sair do Vietnã, antes de pegar o primeiro voo em Da Nang, eu passei no mercado, comprei fruta, eu comprei alimentos mais leves pra conseguir lidar com a intoxicação alimentar, porque eu ainda tinha resquícios dela, né, no meu corpo. Então eu tava com muito medo da comida do avião, mas deu tudo certo. Quando eu comecei a comer fruta, banana, maçã, deu pra ver que meu estômago, meu intestino foi melhorando, então eu fiquei bem aliviada com isso. Peguei o voo pra São Paulo, deu tudo certo, e aí voltei aqui pra minha casa, pro meu país, pra minha cidade, pra minha família, e aqui termina, né, a nossa série de vídeos sobre a minha viagem pro Vietnã. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com muito prazer. Foi uma experiência que realmente mudou a minha vida e eu ainda não tenho noção do quanto, mas eu sei que mudou muito. Foi a minha primeira viagem internacional e eu ainda fiz ela sozinha pra um país muito longe, e eu peguei 3 aviões pra ir, 3 aviões pra voltar, fiquei mais de 10 dias fora e eu tive que me virar e eu me virei. Então eu com certeza evolui muito nesse pouco tempo e eu ainda tô sentindo, eu ainda tô percebendo os efeitos que isso teve em mim e na minha vida como um todo, e eu tô muito feliz de vocês terem acompanhado um pouquinho dessa jornada aqui comigo. Com certeza haverão outras viagens e eu vou melhorar a forma como eu compartilho elas com vocês. Eu espero no futuro já ter um computador melhor que eu consiga tirar. Eita, quase!
Eu espero já ter um computador novo que eu possa levar comigo pra poder editar as coisas e poder liberar mais rápido, ou até quase, né, quase em tempo real. A gente vai melhorando aos poucos, mas eu já tô muito feliz pelo que eu consegui compartilhar, eu já achei uma vitória, né? Então, é isso, eu tô muito feliz com tudo e eu espero que vocês tenham gostado desses vlogs mostrando a minha viagem. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui embaixo no canal, porque agora que estamos de volta, né, pelo menos na linha temporal do canal, a gente vai acompanhar toda a confusão que é voltar à rotina. Vai ter reforma do quarto, que vai ter vídeo aqui pra vocês também. Então vai ter muita coisa legal aí nos próximos vídeos e eu espero vocês aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!